Testando. Olá, bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui hoje. Queria saudar esse espaço. Queria saudar também as companheiras do fórum que estão aqui na plenária. E meu nome me chamo Aline e eu sou militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, aqui na cidade de Caxias do Sul. Hoje é dia 8 de março, então, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. E eu não estou aqui para falar de comemorações, nem de flores, nem de prédios iluminados de rosa. Queria começar essa fala relembrando e ressaltando a origem proletária e de luta dessa data. O dia 8 de março ele foi proposto em 1910, na segunda Conferência das Mulheres Socialistas, pela Clara Zetkin, em uma referência às lutas e às manifestações das mulheres russas. Falar nesse dia não é uma tarefa fácil, A gente está falando de um dia que faz referência a mais da metade da população brasileira. E eu, com certeza, não teria tempo suficiente para falar de todas as pautas negligenciadas, mas que seriam essenciais para que a gente garantisse uma vida digna a todas essas pessoas. É urgente que a gente comece a falar, só para dar alguns poucos exemplos de alguns debates muito importantes e essenciais, como a legalização do aborto, o acesso a direitos básicos por parte das pessoas trans e a plena atenção às demandas das pessoas com deficiência. Debates estes que avançam na América Latina, mas que estão parados ou regredindo aqui no Brasil. Essas discussões elas também não podem seguir acontecendo no campo ou do assistencialismo ou do moralismo. Elas têm que ser tratadas de forma séria como aquilo que elas são, um problema de saúde pública e o mínimo do mínimo para que a gente garanta o acesso a uma vida digna para essas pessoas. E, é claro, todos esses debates eles sempre vão ser atravessados por questões de raça, de classe e pelo imperialismo que a gente vive aqui no Brasil. Eu queria trazer essa questão aqui para o nosso âmbito municipal, já que eu estou aqui na Câmara de Vereadores. E eu acho que a gente não pode deixar de olhar para um dos problemas mais latentes da nossa cidade nesse momento, que é o monopólio do transporte público pela Visat. Superficialmente, pode passar despercebido para algumas pessoas como isso teria a ver com o dia 8 de março, e porque eu traria esse assunto aqui. Mas eu acho impensável imaginar que o aumento no preço da passagem, a precarização que o transporte vem sofrendo, a diminuição dos horários não afete as mulheres da cidade. E é por isso que eu considero importante que a gente fale disso aqui. Na semana passada, a tarifa chegou ao preço de R$ 5,50, uma das mais caras do Brasil nesse momento. Isso enquanto a função de cobradora é extinta, dificultando o trabalho dos motoristas, complicando a utilização do transporte em horários de pico e, inclusive, aumentando os acidentes com as portas dos ônibus. Isso são coisas que a gente ouve da população todo dia. Quem está junto com o povo, ouve isso do povo. A diminuição dos horários, principalmente nos bairros periféricos da cidade, é um problema gravíssimo para as mulheres. A gente está falando de pessoas que têm múltiplas jornadas de trabalho e precisam chegar em casa e ainda executar tarefas domésticas que a divisão sexual do trabalho deixa exclusivamente para elas. E sendo obrigadas a pegar transporte cada vez mais tarde e mais lotado, essas mulheres estão cada vez mais sujeitas a todos os tipos de violência e abuso. Além disso, os atrasos devido aos ônibus lotados e as diminuições de horário deixam as mulheres cada vez mais suscetíveis à demissão. Isso é o pior pesadelo de uma mãe solo que precisa sustentar a sua casa sozinha, e a gente sabe que isso é a realidade de muitas mulheres. Isso, inclusive, contando que elas não contam com direitos básicos como creches públicas, por exemplo, porque também tem muitos bairros aqui de Caxias que a gente sabe, isso também são demandas que a gente ouve do povo, bairros que lutam há anos para ter uma creche localizada dentro do bairro, para ter o melhor acesso, e não conseguem. Combinado com isso, a gente vê também a volta presencial das aulas, a falta de linhas que liguem os campi da UX aos bairros mais afastados, e devemos lembrar também que a gente já enfrentou o fim do passe livre de vários dias, e o fim da meia passagem para professores e funcionários de escolas. Então, a gente vive uma série de dificuldades e não vê muitas melhoras no transporte público. Esses problemas afetam o direito à cidade, afetam diretamente todas as mulheres que estão aqui na nossa cidade. Eu vou finalizar, então, dizendo que esse não é um dia que eu gostaria de dizer como um dia de resistência.
não deve mais só resistir. A gente precisa lutar, avançar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todas as mulheres aqui representando o Fórum da Mulher Caxiense, e que realmente esse dia seja um dia, né, de luta e de reflexão.